Sabe por que não? Cara, isso aqui, ó. Você foi bem paciente. Ó, o meu paciente Marco Aurélio. Nós tivemos a sedação dele semana passada. Ele comentou uma coisa muito legal aqui, que é assim, o neném do tamanho do homem inteiro. Então você vê quanto? Ó, 1,95 e 1,67. Olha o jeito, você vai contar sempre a sedação dele. Fica à vontade aí, por exemplo. Então, esses aí são os que os pacientes falam. Todos os pacientes falam sobre isso. E o que é o problema da falta de monitoramento? Existe um problema aí. Porque se você ceda, você monitora. Se você não ceda, você muitas vezes não monitora. Galera, assim, vamos jogar real aqui. Nós somos um grupo aqui de colegas. Quem aqui opera com o paciente monitorado? Tem um? Alguém tem monitor na clínica? Não tem. Não tem, né? Beleza. Quem aqui dos colegas, enquanto está operando, o paciente está com o oxímetro no dedo e o aparelho de pressão conectado? Beleza. Ó, de verdade, se você procurar na internet, não dá R$200 esse negócio assim, tá? Ó, gente, vou jogar real para vocês. Quando eu comecei a fazer pressão e oxímetro, sabe qual era a minha ideia? Era marketing, impressionar, juro por Deus. Depois eu vi que era muito mais importante que o marketing. Eu falei, meu Deus, isso aí é sério. Eu comecei a encaminhar colega para paciente, para médico, cardiologista, para pressão arterial alta, foi um absurdo. Aí eu vi o risco que eu estava correndo. Mas eu comecei com o marketing. Tipo assim, o meu dentista é tão bom que ele até afere a minha pressão e coloca o oxígeno dele. E eu comecei a fazer isso na consulta inicial. Aí depois eu comecei a fazer isso, trabalhar, operar monitorado. Mas foi bem depois. Entendeu? E qual que é o problema? O problema é você pegar uma frequência cardíaca de 122 batimentos por minuto, gente. O paciente chega com 122, lembrando que o normal é 68. Ou você pegar uma frequência cardíaca de 132 batimentos, exatamente. O paciente já chegou, já sentou, ele está com tanto medo que está ali a 132. Ou pior, pegar uma pressão de 206 por 45, gente. Olha que o paciente hipertenso que você está tratando, você cortar e você vai fazer assim, ó. Você já viu esse negócio quando você corta o sangue fica assim, ó, pulsando? Fala, caraca, pressão alta. Então, o perigo é não sedar. O perigo é não monitorar. A gente tem que monitorar. Se possível, sedar.
Mas eu não quero mexer com a sedação. Não tem problema. Começa a monitorar. Eu acho o monitor caro, entre 3 e 5 mil eu acho caro. Não é para mim ainda. Tudo bem. Mas o aparelho de pressão vai valer a pena. Vai valer a pena. Pessoal, o paciente vem na consulta, beleza? Vou falar assim, você é o dentista preguiçoso. O paciente vem na consulta. A pressão dele estava normal, a cardíaca, não tem problema, show de bola. Vem para a cirurgia. Aferiu a hora que vai começar a cirurgia, também está normal, tudo normal, não precisa deixar conectado. Afere depois no final, porque você é preguiçoso. Mas você não é preguiçoso, você é um cara que está realmente preocupado com o paciente. Então deixa lá conectado nele e fala com a sua secretária circulante a cada 10 minutos, você ir lá e puxar a pressão. Está normal? Tá, a cada 10 minutos você faz isso. Ou então, a pressão ou a frequência cardíaca não está legal, passa para fazer isso a cada 5 minutos. Olha, em vez de fazer intervalo de 10, de 5. Já vai ajudar demais vocês a prevenir depois. A sedação, o que é o bacana da sedação? Ela pega esse tripé aqui, pessoal. Ela melhora a analgesia, ela faz o controle da ansiedade e ela ajuda na anestesia. Então, quando você está sedando, você não está só sedando. Você não só está tirando dele ansiosos. Você está melhorando e potencializando os analgésicos, até porque algumas medicações que nós usamos para sedar, elas têm poder analgésico, poder inflamatório, e ainda você vai contribuir na anestesia. Uma das medicações que a gente usa para sedar, a modal intravenosa, é a lidocaína sinval. Loucura, né? Mas como assim? Você joga na veia lidocaína? Eu jogo, porque a ação dela é sistêmica. Às vezes você coloca ela aqui para ela poder fazer a circulação, mas ela pode vir por aqui, correr a veia e chegar aqui. Então a gente, dentre as nossas medicações, a gente usa lidocaína. Então, é a administração de fármacos sedativos, hipnóticos, analgésicos e anestésicos para pacientes submetidos a procedimentos que provocam ansiedade e dor. Gente, cirurgia provoca ansiedade? Provoca. Cirurgia promove dor? Promove. Então é um e o outro, ou um ou o outro. Então por que não sedar? Se vocês me derem uma desculpa para não sedar, eu dou mil para sedar. De verdade. E sabe qual que é a maior desculpa que todo mundo dá? Dinheiro. Essa é a desculpa que todo mundo dá. Essa é a desculpa. É a desculpa. Então o que você pode fazer com o dinheiro? Você pode brincar com o dinheiro. Eu até peguei para você. Esse dinheiro está na mesa. Você tem duas alternativas. Ou você vai dar para o anestesista, ou você vai dar para o dentista acionista, ou você vai ficar com ele. Ele está na mesa. Eu não sei quanto você cobra para tirar os seus cílios. Mas vamos imaginar que você cobra R$2.000. Tá bom, 3? Particular. Particular. Tudo bem, tá bom. 500, sei lá, 1.000, sei lá quanto vai ser, beleza? Então tá, presta atenção, vamos lá. Você cobra um siso R$2.000. Não cobro nunca, eu cobro 800. Tá bom, você vai cobrar agora um siso mais sedação, R$2.000. Você vai fazer uma medicação via oral, você não vai gastar nem R$10. Você vai ganhar os seus 2.000, você quanto quer? O que eu estou pensando é como que eu vou ofertar isso aí para ele, para te cuidar, para gente que está no dia a dia. Sim. Não sabe vender o peixe. Eu sei. Por conta que aí ele vai chegar e falar assim, não comprimido. Sim. Eu paguei isso aí para dar um comprimido. Aí começa a brincadeira, começa aí. Você não vai falar que vai dar um comprimido. Você fala assim, ó, eu vou te dar uma medicação. Essa medicação, ela vai te sedar no ponto que eu preciso. Que não necessariamente eu preciso colocar você para dormir. Mas a minha maior preocupação é que são os sinais vitais. E eu quero ver esses sinais vitais bem controlados. Pressão arterial, frequência cardíaca, saturação. Eu preciso disso para que a sua cirurgia seja um sucesso. Aí você tem 3 alternativas. Ou você pode fazer o jeito antigo, quase ninguém aqui na minha clínica faz mais, que é só anestesiar. Ou você pode contratar um médico anestesista, que ele vai cobrar R$2.500. Mas como o seu procedimento é só R$1.000, eu acho que às vezes fica estranho, né? Você vai ver o procedimento de 1.000, que é remover o siso, mais 2.500. Então eu tenho para te oferecer as
sedação multimodal, que eu vou fazer para você só o preço do custo das medicações, que é R$900. Eu cobro R$1.500, só que eu vou fazer para você só o custo da medicação. Só que eu não posso te dar recibo, porque os R$900 é o meu custo. Tá? Aí o que eu vou fazer? Nós vamos induzir você com uma medicação via oral e depois a gente faz os complementos necessários. E aí pode ser que seja um complemento, nem vai intranasal, nem faz intramuscular, nem faz nada. Fica por ali. Você gastou menos R$10 ganhando 900. Bacana? É assim que começa. Entendeu? E aí os argumentos eles vão surgir. Ah, doutor, eu não tenho dinheiro. Você fala assim, ó, entendo perfeitamente. Mas se eu te der condições para você parcelar, eu te ajudo dessa forma? Porque eu acho uma maldade fazer esse procedimento com você sem sedação. Eu não acho que é maldade eu fazer, qualquer pessoa fazer. Se eu posso te proporcionar esse conforto, eu estaria sendo injusto eu fazendo isso com você, sendo que eu não faria isso com a minha mãe, com os meus filhos, mas eu tenho que fazer com você. Não tem sentido. Agora, eu posso te ajudar a pagar, isso eu posso fazer. Agora, você pode também ter a opção de fazer a moda antiga, que é o que faz com os colegas. Você pode. Aí você começa a escutar o paciente e você começa a vender. Entendeu? Você acha que você não merece? Você acha que você não merece ser tratado com conforto? Você acha que você não merece? Você entende? Né? Quantas coisas que você gasta, que vai embora, assim. Fala assim, ó, o que eu estou te oferecendo é o que tem de melhor. É o que eu faria da minha mãe, dos meus filhos. Agora você tem a opção de não querer coisa boa. Você tem essa opção. Mas é você quem vai decidir. Ó, o meu siso, ele é R$800. Ok? A minha sedação é 1.500. Então dá 2.300. Só que eu entendo do seu lado. Vamos fechar em 1.300? Eu não vou ganhar nada na sua sedação. Só não posso dar o recibo da questão da sedação porque eu estou cobrando só o material. Eu acho que isso é bom para você assim. Você entendeu? Você vai falando com o cara, há necessidade, mas ao mesmo tempo você pode falar para ele, ó, se você achar que você não merece, ou então você pode fazer o seguinte, você pode fazer o que eu faço, você coloca o valor do X lá em cima, faz uma ancoragem, coloca o valor da sedação lá em cima, faz uma ancoragem e fala assim, como você é, e todo mundo é alguma coisa, como você é, eu não vou te cobrar a sedação, eu vou fazer de graça. Meu X é, quanto é seu X? Pode falar, porque o meu cobrei de 50 reais. Não, professor, principalmente. Mais ou menos, 500, 600, 400? A menos. R$1.000. Tá bom demais, certo? Não, só que tem um porém, né? A maioria, vamos dizer, a gente trabalha com convênio. Então a gente não cobra basicamente o siso, a gente cobra. Eu sei como é que é. Você coloca um monte de coisa lá dentro. Eu sei como é que é. Mas você vai custar R$1.000. Caramba, então você vai achando a faca e o queijo na mão. Você fala assim, ó, infelizmente o seu plano de saúde ele não paga ainda a sedação pra gente. Então, como ele não paga, eu posso fazer para você caso você queira. Caso você queira. Ela custa R$1.500. Se quiser ter um médico que existe, é R$2.500. Mas eu consigo fazer para você por R$1.500. Ah, doutor, é muito caro, não sei o quê. Caramba, mas queria tanto te ajudar. Aí você vai jogando. Você entendeu? Você pode até, ó, o seu é 1.000, o dele é 1.000. Só que o seu é 1.000 por sedação. Como você é? Como você é indicado por um amigo, como você é filho de não sei o quê, como é você passou aqui vendendo doce, bateu errado, preferiu fazer um orçamento, então você é diferente. Como você ligou aqui na clínica, você vai ter um desconto. Como você vende na internet, você tem um desconto. Todo mundo vende de alguma forma. Você bateu na porta errada, você não vai te pegar, vou te dar um desconto, não vou te cobrar. Mas você já garantiu o seu. Aí o que você vai fazer? Você vai sedar, mas de repente um dia que você gasta menos dinheiro. Porque o que é caro, gente, não é a medicação. O que é caro é conhecimento. E é o monitoramento. É isso que é o caro. Isso é que é o nosso caro. Igual a odontologia. Quanto é uma resina? Nada. Quanto é o seguro? Nada. O que vale? Conhecimento. Nós vendemos serviço, nós não vendemos produtos. Tá? Então, voltando aqui, sedação, a gente tem esse tripé, que é a analgesia, controle da ansiedade e anestesia. Tá? Qual que é o objetivo dela? É fornecer isso aqui, ó. Sedação necessária. Eu vou dormir? Não sei. Para ser bem sincero, eu nem queria que você dormisse, porque você me ajuda. Eu vou estabilizar seus sintomas vitais. Vou estabilizar sua
e vou fazer uma sedação necessária para que eu consiga realizar o seu procedimento de uma forma confortável e segura. É aí que você vai entender. E eu vou usar medicações, que pode ser comprimidos ou injetável. São medicações. Entendeu? Então, vocês nunca vão falar assim, ó, doutor, como é que você vai fazer essa sua medicação? Hoje dá um comprimidinho, vou esperar fazer efeito. Cara, o comprimidinho você jogou o serviço lá embaixo. Pelo amor de Deus, eu vou te dar uma medicação para controlar a sua ansiedade. Como que é essa medicação? Ó, vai depender do dia que você vai chegar, ou sua pressão, ou sua frequência cardíaca, e eu vou definir o que é melhor para você naquele dia. Pode ser até que eu faça só com comprimidos especiais para sedação. Comprimidos especiais para sedação. Ou pode ser que eu até necessite fazer alguma medicação intramuscular. Eu vou definir na hora que for melhor para você entender. Aí você começa a desmontar os argumentos de que um comprimido é só um comprimidinho. Entendeu? Ela tem que ser feita, a multimodal personalizada, por um cirurgião dentista treinado. Não dá para você ler um livro e sair aplicando. Não tem jeito. Não tem jeito. E o professor Luciano tem o melhor curso do Brasil, disparado. Nisso daí. Então vale muito a pena fazer esse curso com ele lá. Por quê? Você vai ter que aprender a monitorar o paciente. Entender o que aquele monitor está dizendo para você. O que é uma frequência cardíaca normal? O que é uma pressão arterial normal? O que é uma saturação normal? Quando é que eu vou começar a me preocupar? Como é que é essa situação? Tem que entender isso. É difícil? Gente, não é. De boa, eu consigo. Juro por Deus, eu não sou melhor que vocês. Não sou. Eu sou um cara normal e mediano. Sabe o que eu sei fazer? Arroz com feijão bem feito. É isso. É isso. A vida é assim. Faz arroz com feijão bem feito. Porque se eu consigo, que eu não sou nenhum expert, não sou nada disso. Eu consigo, vocês vão conseguir. Ó, monitorar o paciente. Entender os níveis de sedação. Nível de sedação é ansiólise, ele só está calmo. Sedação leve ou sedação moderada. O que muda? Ansiólise. Você está aqui, você nem acha que ele está sedado. Mas ele está calmo. Ele está acordado, ele está responsivo, está te ajudando. Mas ele está já. Ele começa a isso aí. Só que aí ele começa a trabalhar. Eu trabalhei com os meus 5 anos. Meu Deus do céu. Como aquele negócio é instável? É instável demais. Para criança, você esquece. Óculos para criança dá muito certo. Quando ela tem os 2 bracinhos amputados. Depois não tem, ela fica assim, ó, querendo tirar aquela máscara assim, ó. É uma desgrama. Não se amarra. Porque é você colocar ela tirar. Você colocar ela tirar, ela não tem consciência. É foda. Entendeu? Então, ó, você tem que entender que tem nível de sedação. Ou é ansiólise, ou ele vai ter uma sedação leve. O que é sedação leve? Ele deitou, você não tocou, ele dormiu. Você tocou, ele acordou. Mas todos têm amnésia? Se você, dependendo da medicação que você usar, tem medicações que você usa que gera amnésia retrógrada. Tem medicações que você usa para sedar que ela não gera amnésia. Midazolam é amnésia. Entendeu? Vou passar de relance para você ver. Então, o que é ansiólise? Ele está acordado o tempo inteiro, não está dormindo, está responsivo, mas são as vitais estáveis. Sedação leve, ele está ali quietinho. Se você não tocar nele, ele dorme, mas na hora que você toca, ele acorda. Sedação leve. O que é moderado? Ele está ali dormindo. Você tocou, ele está dormindo, você não tocou, ele está dormindo. Ele está dormindo. É a moderada. É esses 3 níveis. Você tem que avaliar a via respiratória, entender muito de via respiratória, porque 2 coisas matam o paciente. Quais são? O coração parar de bater e parar de respirar. O que acontece primeiro? Ele para de respirar ou o coração para de bater? Você sabe? O coração de respirar primeiro. O coração para de bater. Primeiro o coração vai parar de bater, depois ele para de respirar. Se o coração dele começa a parar de bater, o coração começa a parar de
E aí a paciente entrou em emergência médica com um comprimido de midazolam de 7,5 e uma promethazina de 25. Não era eu que estava operando, era meu colega lá daqui que opera também. A paciente desceu na cadeira de roda, é hábito nosso, quando eu estava esperando no carro, ela começou a passar mal lá embaixo. Subiram com ela, aí eu coloquei, monitorei ela, frequência cardíaca, começou a cair. Primeira pressão arterial, frequência cardíaca e saturação. Ela foi lá embaixo, ela quase morreu. Ela não morreu, porque graças a Deus, foram para a clínica, eu tinha tudo que precisava fazer para reverter e eu sabia fazer. Aí se eu perguntar assim, Eduardo, para você foi super tranquilo? Caralho, seu coração não está mil. Se administrando. Exatamente, administrando. Ela chegou, a primeira coisa que eu fiz, reverti a sedação, aí a pressão dela foi lá para baixo, a pressão dela foi lá para baixo, efedrina, né? Efedrina. Aí a saturação foi lá para baixo, caiu de 60, oxigênio nela, quase que não tivesse as coisas. E o batimento começou a parar, baixou de 40. Eu adrenalina. Só faltou ela apagar e eu ter que usar na sala de cardíaca. Então, nesse limite aí, ó. Quantos anos ela tinha? Ela devia ter uns 30 anos. Olha aí. Jovem, asa 7,5 de asa 1, com 7,5, entendeu? Não, por isso que eu falo assim, mas aí não está o medo, aí é que está o negócio. O medo é sedar sem conhecimento. O medo é sedar, o rigor é sedar sem saber o que está fazendo. Ela tinha alguma comorbidade? Inteiro, asa 1, não tomava medicação, foi lá para tirar a ciso e colocar o implante, tudo. Redondo. Redondo, que é isso? Esse consumo que ela teve. Então aí pensa assim, Inexplicável. cara, ela passando apertada. E eu fiquei naquele limite de eu resolvo sozinho ou eu chamo alguém. Até chegar, se você tivesse feito ela tinha morrido, sabe? Tinha morrido. A sorte que eu tinha efedrina, tinha adrenalina, tinha troquina, tinha tudo. Eu sabia pegar. Os sintomas que ela teve. Ela começou a dar ânsia de vômito lá embaixo. Ela lá embaixo, ela perdeu totalmente a cor, ficou da cor da sua camisa, amarela, perdeu totalmente a cor e começou a dar ânsia de vômito. Aí quando eu encontrei com ela, ela estava só. Não foi nada. Sabe aquele negócio? Ficou no consultório, primeira coisa, monitora. O que ele tem que monitorar? Tem que entender o que está acontecendo. Como é que eu posso falar uma medicação dela sem entender? Mas a primeira medicação que eu tenho que reverter o midazolam. Foi um pouquinho. Aquele lance também, igual a questão do batimento da clínica, dependendo do jeito que você aplica a adrenalina, ela também morre. Porque tipo Porque assim. não tem que ter aquele dosador que vai injetando lentamente para que ela não tenha um tempo e. Então, mas esse é muito bonito aquele filme, Dr. House, você Não, professor, Não, eu entendi. Mas o que eu fiz? Eu fiz o meu conhecimento inicial. Você quer ter o conhecimento inicial, uma pura de adrenalina, ela tem 1 ml, você injeta 0,5 intramuscular e aguarda 5 minutos. E aguarda. Esse aguarda 5 minutos é 3 dias. É 3 dias, não passa. Entendeu? E esse sangue frio ali é que é foda. Misericórdia. E eu não tenho imaginação. Agora, gente, ó, mas se não tivesse monitorado, cara, sei lá. Entendeu? Se não tivesse sedado essa paciência, ia dar um pau na cabeça. Se quisesse outro dia ela morrer, cara. Cara, e pior você sabe, ela e o marido dela do lado. O marido dela do lado, e eu fingi que estava tudo calmo, estava sob controle, mas por dentro. Eu vi até as páginas, inclusive, passando assim, as páginas. Onde é que tá esse? Não dá para consultar, isso não dá para consultar. Não tem como. Vai ter um fone de ouvido aqui, né? Como salvar. A hora que resolveu tudo, a fragilidade da frente do Breno colocou a mão assim, Doutor Eduardo, meus parabéns. Não sabia que você tinha tanto conhecimento. Aí eu falei assim, você viu as cuecas cagadas? As cuecas aqui tá tudo cagadas. Porque higiênico, por Deus. Por mais que tinha. Porque o que acontece na hora? Eu sei fazer
Será que vai responder frente ao que o professor me ensinou? Essa é a dúvida. É por isso que eu estava te falando da adrenalina, é livro, mas você não fez muito. A questão assim. E na sua vivência, os casos de recorrência são que níveis? Esse nível aí é um por ano? Não, bem, uma a cada 30 anos. Então isso aí quase que No caso não existe. Mas também tem coisa que basta acontecer uma vez que você não foi. É uma bosta, porque tipo assim, sabe quando acontece? Graças a Deus, Deus é tão bom que deixa você estar preparado. Não fica Porque se- o povo não pula ali não, porque botar remédio de midazolam para dar paciente, qualquer um dá. Qualquer um Agora, dá. vamos Aí melhorar, você vira fazer aqui e fala assim, por que vocês não fazem sedação? Eu não meto midazolam na boca do povo, porque se der um piripaque, eu não sei. Tem que saber reverter. Eu ia saber colocar adrenalina, eu ia saber colocar esse flumazenil. Não sabia saber. Exatamente, é isso aí. Eu ia matar o paciente, então eu prefiro não fazer. Então, aí vem aquela história, né? Faço nada. Aí na hora é assim, na hora de emergência. Tem lá 10 vitrines de emergência. Caramba, qual que é isso? Entendeu? Aí você pega o errado, você abre o metaprolol e a adrenalina. Aqui com o metaprolol quando a frequência cardíaca e a pressão arterial está junto ao mesmo tempo. Aí você pega esse dado, esse aqui você mata. Aí mata mesmo. Você tem que ter, tem que saber usar. E hoje como é que eu faço? Eu vou começar uma sedação, eu coloco lá, eu tenho uma folha de sulfite assim, com a medicação já em cima, no quadradinho, e para que ela serve. Eu já tenho. Como eu monto e desmonto isso toda cirurgia, eu já sei. Mas tá ali, porque na hora que eu precisar, eu vou colinha. Porque se desmaiar, você quer. Não, porque o que aconteceu? O que já aconteceu comigo? Olha que loucura. O que já aconteceu comigo? Eu estava com uma paciente, ela entrou no início de uma emergência. A minha caixinha estava dentro do guarda-roupa, dentro do meu banheiro, lá dentro do meu escritório. Nossa. Até eu chegar lá, pegar essa caixinha, colocar na minha mesa, abrir a caixinha, procurar o remédio, qualquer qual, ler no vidrinho, que é um trem pequenininho, até quando eu consegui, que eu cheguei lá, o paciente já tinha sarado. Olha que loucura. Então a gente tem que até dar tempo para ver se não é uma coisa espontânea. Ô Eduardo, o Luciano fala muito que é o nadismo, né? O nadismo. Tem que fazer o Não nadismo. vai fazer o quê? Nadismo? Nada. Acompanha comigo. Antes de tomar uma decisão. Você não pode sair corrigindo tudo. Tem que esperar para ver se é isso mesmo. Porque o que acontece, pessoal? É assim, ó. Esse de esperar dá mais. Não, presta atenção. Funciona assim. Como é que se chama? Marcelo. Marcelo, funciona assim, ó. Olha como é que funciona, que vocês podem precisar disso, tá? Ó, olha como funciona. É mais ou menos lá. Frequência cardíaca, 68. Aí ela vai 60, 65, não, 60, 55, 50, 45. Você já está vendo o que está acontecendo. Certo? Isso é uma coisa. A outra coisa é assim, 60, 40, de uma hora para outra. Entendeu? Então são coisas diferentes. Você tem que analisar tudo isso. Uma coisa é quando ela está entrando rápido, a outra coisa é que ela está caminhando para aquilo. Então, foi rápido, é uma emergência. Está caminhando, tem como você fazer manobras preventivas e medicações preventivas. Então, esse é o detalhe. E a hora que o bicho pega, gente, aí, ó, tem que ter equipamentos e materiais imediatamente disponíveis. Tem que estar disponível na hora. Não dá para ir buscar. Compra lá na farmácia. Não dá. Não dá. Por isso que eu falo. Vai começar a fazer sedação? Vai. Professor, qual o primeiro remédio que eu compro para sedar? Oxigênio. E o segundo? Reversores e resgate. E depois? Depois você vai com midazolam. Depois o monitor, depois. É isso aí. É bem isso aí. Porque você tem que entender de monitoramento do paciente, níveis de sedação, vias respiratórias, sinais vitais e oxígeno de pulso. Galera, pode ter certeza. Isso aqui, ó, 80% vocês já sabem. Basta buscar na mentezinha de vocês lá. Já está. Não é difícil. Dá para fazer tranquilamente. Tá? O paciente, ele vê a gente assim, ó, quando ele vê o dentista, é como se tivesse um vendedor cobra. Ele tem medo. O coração dispara, o pescoço sobe, ele fica nesse estado de quando vocês estão vendo. Não quer.
é a gente pegar tudo isso aí que a sedação consegue melhorar e fazer com ela isso. Você tem que preencher todas aquelas lacunas para bloquear os neurotransmissores. Então você vai gerar ansiólise, relaxamento muscular, amnésia, hipnose, estabilidade hemodinâmica, analgesia, efeitos anti-inflamatórios e boa anestesia. A pergunta é, professor, com uma única medicação, com um único remédio, eu consigo fazer isso? Não. Não. Aí entra o que a gente chama de sedação multimodal, onde você vai usar medicações que vai agir nos neurotransmissores, de forma que quando você usa o midazolam, ele está aqui. Ansiólise, relaxamento muscular, amnésia, hipnose. Aí você entra, por exemplo, para duas drogas que a gente usa muito, a cetamina e a dexmedetomidina, ela vai dar aquilo ali. E aí, para você preencher a lacuna, o que você faz? Você reduz a dose. E quando você reduz a dose, você diminui reações adversas e efeitos colaterais. Tilenol mata mais que sedação. É mais fácil suicidar tomando Tilenol do que midazolam. E até uma coisa que o pessoal fala. É verdade. Os comprimidos você já pode Nos Estados Unidos, por exemplo, tem muito suicídio aqui no Japão. Nota não. Então, o que acontece? A gente tem algumas medicações que agem determinados neurotransmissores. Cada uma vai agir em determinada situação, né? Isso. E no momento de aplicação dela, todas juntas, você vai identificar esse fator na hora da cirurgia. Isso, é isso aí. Aí é que entra a história do curso, que vai explicar isso. Vou te dar um exemplo. Você pode entrar misturando todas, ou você pode entrar com elas separadas, dependendo do que está acontecendo. Eu vou te dar um exemplo. Nós estamos sedando o paciente para uma cirurgia de 3 horas. Certo? Aí eu fiz um coquetel. Eu coloquei ali, por exemplo, lidocaína, midazolam, cetamina e dexmedetomidina. Um coquetel, divide de acordo com o que eu achava e comecei a sua sedação. Aí ele está sedado. Aí ele começou a acordar. Mas eu percebi nele que a pressão arterial dele é mais alta. Então, você acha que está fazendo um medicamento sedativo que diminui a pressão ou que sobe a pressão? Que diminui. Então eu vou, a partir desse momento, dividir as minhas medicações que eu dei tudo junto e vou priorizar aquela que. Ou então, o contrário. Ou então ele está com a pressão arterial muito baixa, a frequência cardíaca muito baixa. Eu posso usar uma medicação que continua sedando, mas ela tem como efeito colateral aumentar a pressão arterial e a frequência cardíaca. E essas medicações estão dentro daquelas 3 ali? Não, também, mas tem muito mais medicação do que essa. É lógico que a gente não está falando só de 3 medicações. Essas aí são uma das 3, que são as mais conhecidas entre vocês. Tipo assim, Ketodex. O Ketodex é esse, ketamina e dexmedetomidina. Entendeu? E onde que eles usam? Olha lá, a cetamina no glutamato, o midazolam no GABA e a dexmedetomidina na noradrenalina, que são neurotransmissores. Para conseguir uma sedação ideal, eu preciso ter uma boa anestesia, mas eu tenho que estar com tudo isso aqui em dia. Não adianta eu sedar se vocês dão anestesia. Acontecia muito na minha turma de implante, por exemplo, eu falava assim, seda mais que ele fica com dor. Está com dor de anestesia, não é sedar. O cara está pegado de não, ele está com dor. Entenderam? Não sei se vocês já viram, quando vocês falam assim, anestesia eu vou sentir mais um pouquinho porque ele está com dor. Já aconteceu com vocês? Por que ele está falando isso, você sabe? Porque subiu a pressão do momento. Subiu a pressão arterial. O paciente está sedado, está dormindo, mas a pressão subiu, ele está com dor. E ele está tão sedado que ele não está conseguindo falar que está com dor. Aí eu vou falar que o problema está aqui, está na anestesia, que ela não está boa. Vai lá na anestesia que você vai conseguir uma sedação ideal. Então as vantagens da sedação, como vocês já sabem, é melhorar a adaptação do paciente, o paciente fica participativo. A sedação multimodal a gente prioriza que o paciente fica participativo e não apagadão. Melhora a analgesia, porque nas nossas medicações já tem medicações que ajudam no controle da dor e melhora no pós-operatório, igual eu expliquei para vocês. O que a gente consegue com isso? Uma estabilidade hemodinâmica, uma pressão boa, uma frequência cardíaca boa e uma saturação boa. Tudo bem até aí, pessoal?
Aí, o que acontece? Eu preciso ensinar para vocês a preparação de pacientes cirúrgicos para receber a sedação anestésica. Porque quando a gente chega aqui para sedar, o ideal é que o paciente já tenha tido um uso especial, já tenha uma preparação. E é isso que nós vamos falar a partir de agora. Isso tanto aqui na escola, quanto na clínica de vocês. Tá? Primeira coisa, tem que ter uma anamnese. Essa anamnese aí, pessoal, é a anamnese da minha clínica. Meu paciente, quando chega na minha clínica, ele tem que responder só essas duas perguntas. Não tem mais nenhuma pergunta extra. Quando tem necessidade, eu entro nela. Tem alguma particularidade que precisamos saber para realizar o seu procedimento? Fora o que é básico? Qual que é o motivo da consulta? O que a sedação tem a ver com essa anamnese básica que a gente faz? Primeiro, está tomando alguma medicação no momento? Eu tenho que saber. Vocês têm que anotar e me passar. Porque tem medicação que excita, eu tenho que tirar. Tem medicação que deprime, eu tenho que manter. Tem medicação que a gente vai ter que suspender. A gente vai ter que mexer em algumas medicações. O paciente sofre ou sofreu de algum problema no coração, ele é cardíaco, eu tenho que proteger esse coração dele. Aí sim eu tenho que sedá-lo. Essa anamnese, por exemplo, não dá para ser preenchida no dia da cirurgia. Perfeito! Era confidencial. Era confidencial. Esse é o problema que o médico anestesista tem, que o seu dentista tradicionalista tem. Porque ele chega assim, ó. Cheguei, o que temos para hoje? O que temos para hoje? Aí eu consigo as medicações. Ah, putz, aí não dá. Não dá, entendeu? Tem alguma coisa dos rins, pâncreas e fígado, sofre de epilepsia, eu tenho que saber disso. Ele tomar algum antibiótico e muitas vezes o que vai acontecer? O nível de estresse dele alto pode desenvolver epilepsia, então de repente é melhor fazer uma pré-sedação dele com um via oral para ele relaxar, para depois ele vir, vou pegar uma agulha e vou colocar na veia dele, porque às vezes na hora que eu vou pegar a veia dele, ele entra em convulsão, porque ele tem medo. Então tem que pensar em tudo isso. Já deu hospitalizado por algum motivo? Alguém já foi passear no hospital? Não, né? Se deu hospitalizado, tem algum problema, é ou não é? Você hospitalizou, hospitalizei, caramba, o que você tem? Tem que saber. Porque aquele pode ser um motivo que deve te contraindicar. Tem alergia a algum medicamento? Já teve alguma reação desagradável com o anestésico local? Já viu isso? Então, isso aí é importante para a gente saber. E eu vou ter que analisar as medicações que ele está tomando. Aí vai o conhecimento, aí precisa do curso, para você poder analisar cada medicação. Eu vou dar um exemplo, o paciente autista, de tomar algumas medicações que causam prolongamento QT. E o prolongamento QT, se você sedar com cetamina, o paciente pode morrer. Então você tem que ter esse conhecimento. Tem que analisar. Entenderam? Então tem algumas medicações que geram alguns problemas que se você não souber, você pode gerar um mal e gerar um bem. É as interações medicamentosas. Então a gente tem que tomar cuidado. Tem que analisar tudo que o paciente toma. Eu vou dar um exemplo para você. O paciente ele tem artrite reumatoide. Ele já toma anti-inflamatório todos os dias. Você vai fazer uma cirurgia de siso nele ou de colocação de implante. Você vai dar anti-inflamatório para ele? Não. Por quê? Você só vai intoxicar, né? É a mesma coisa aqui. A gente tem que conhecer as medicações que o paciente toma para reduzir a nossa e ser mais assertivo na nossa escolha. Para isso, eu tenho que analisar as medicações. Por isso que quando vocês forem fazer a consulta inicial, tem que descrever o que acontece. Como é que funciona a minha clínica? Sabe aquela anamnese? Lá, quem preenche aquilo é minha secretária com o paciente. Ela pergunta. Aí tem as perguntas assim: toma alguma medicação? Ele fala: toma. Toma o quê? Isso, isso, isso. Beleza. Qual a dosagem? Essa. Que hora que o senhor toma? Essa. Beleza. Aí ela anota o nome da medicação, a dosagem e como que toma, posologia. Aí ela vai lá no Google e dá uma bugada. Aí ela é uma planilha que ela imprime para mim. Aí a última que ela coloca lá é como age, para que serve. Aí ela vai,
dá a bugada, copia e cola todas e me dá aquilo por escrito. Aí quando o paciente entra, eu já sei tudo que ele está tomando e para que serve. Entendeu? Olha que massa. Parece até que eu sou mais inteligentão, né? Quando você toma isso aqui para isso, eu já sei. Eu vi. Quem viu foi que dar uma bugada lá, gente. E aí, porque não dá para fingir mais. Eu tomo o quê? Eu tomo predicina, pressão, né? Não estou. Tarefa. Entendeu? Ele até sobe a pressão em crianças. Existe um protocolo de tomar 48, 24 horas e 1 hora antes do procedimento. Para atender criança, para segurar a pressão. Mas, vocês têm que entender o que é cada medicação. A gente consegue entender para que serve todas as medicações? Não dá, gente. Não dá. Então, eu já oriento. Toma medicação, anota e o que faz também. Porque às vezes vai chegar até toma, sei lá, sucianato de não sei o que. Caramba, o que é isso? O que isso interfere no que eu vou fazer? Então, é bom vocês fazerem isso que eu faço e me ajudou demais. E essa ideia ela começou como? As minhas secretárias lá, elas escreviam o nome do remédio tudo errado. Natural. Né? Você toma o quê? Pregabalina. Por exemplo, né? Pregabalina é fácil escrever. Né? Mas tem uns lá que vinha tudo errado. Toma, sei lá. Bromoxapina. Aí ela ficava com vergonha de perguntar bromo o quê? Aí ela escrevia lá, né? Bromoxapina. Não tinha nada a ver. Eu não concordava, caramba, o que é isso? Aí eu para não passar vergonha, ia no Google e tentava entender o que era aquele negócio. Aí não achava. Volta lá, tem alguma coisa errada. Aí como elas têm que jogar no Google, elas já são obrigadas a fazer certinho. Então melhorou muito o nível da clínica. Esse negócio de escrever errado, sabe quando você vai numa festa sem ter que dar o nome? Aí a minha esposa chama Estela, né? Aí a Estela chega, geralmente chega ela primeiro, chega depois, aí ela fala assim, aí ela fala nome, né? Ela fala Estela, com S mudo e 2 L's. Aí o cara, Estela, aquela cara assim, que você fez, cadê Estela? Eu vou chegar atrás, né? E o seu? Falo Eduardo com 2D, porque o meu Eduardo é com 2D, né? Hã? 2D. Não, é 2D, não é 3D não. É Eduardo, só 2. Vai, Léo. Tem 2D, Eduardo com 2D. Então é verdade, isso é muito cuidado. Mas é lógico que é só uma pegadinha, pessoal. Bom, sinais vitais. Vocês têm que pegar na consulta inicial, é o preguiçoso, na consulta inicial e antes de começar a cirurgia. Esses dois, pessoal, são obrigados. Então, eu não sei se aqui na escola tem uma aparelho de pressão e o oxímetro. Não tem? Não sei. Seria interessante que vocês pedissem para comprar, que é muito baratinho. Ou se não quiser comprar a escola, vocês compram entre vocês e deixem no grupo de vocês. Mas façam esse ato, vocês vão pegar muita coisa desse tipo aqui, ó. E aí, pegou desse tipo aqui, o que vocês têm que fazer? Encaminhar para a pessoa notícia, para a pessoa na real. Não pode correr esse risco. Entenderam? Então, ó, sempre, antes, na consulta inicial, pegou na consulta inicial a pressão do copo, encaminha para o cardiologista. Bom, na consulta inicial não pegou, mas pegou antes de começar a cirurgia, que isso evidência? Ansiedade. Fácil de controlar. Por quê? Na consulta inicial você já tinha pegado, que era a pressão alta ou baixa. Agora, se o paciente chega a primeira vez e já chega com a pressão alta no meio da cirurgia, qual a referência que você tem? Nenhuma. E aí, ele tem pressão alta mesmo ou ele está ansioso? Aí é onde que a gente coloca o anestesista, ou o médico ou o sedacionista já em apuros. Se vira nos 30 para mim. Eu quero operar. Você resolve a condição hemodinâmica dele. E isso não é o certo. O certo é consulta inicial antes de começar a cirurgia. Então, quando eu vier aqui para para vocês, eu espero que naquela fichinha já tenha ali. Tanto é que eu pergunto para os meninos, quando elas me ligam, aí eu falo assim, você viu a pressão do paciente? Toma alguma coisa, eu já faço uma consultinha prévia para entender. Isso vai ajudar muito a gente, tá? Bom, e vai ter algumas situações que vocês vão ter que pedir alguns exames laboratoriais. Que isso aqui é o de praxe, né? Hemograma completo,
coagulograma, sódio, potássio, ureia, creatinina e glicose. A agenda de vocês está muito cheia. Está muito cheia. Está sem horário para poder operar aquele paciente. Pede exame. E vai achar até que ser mais cuidadoso. Porque aí você dá uma barrigada nele para ocupar daqui uns 15 dias. Entenderam? 15, 20 dias. Mas aí eu tenho que entender um pouco desse exame. Eu não tenho que entender muito. Porque o Dr. Google ele ajuda muita gente. Mas eu tenho que entender que o hemograma completo ele vai me dar as células do glóbulos vermelhos, brancos e as plaquetas. E que nos glóbulos vermelhos ele é transporte de oxigênio, o glóbulos brancos de defesa e as plaquetas de coagulação. E se tiver alguma alteração nisso daí, eu posso ter problema na cirurgia. O coagulograma vai me dar alteração na coagulação. O sódio, eu vou ter, vai me mostrar se tem algum desequilíbrio eletrolítico. O sódio e o potássio, que muitas vezes está relacionado com desidratação. Tomar cuidado, velho. Sódio, operado. A ureia, fígado e rim, creatina, função renal. Eu tenho que tomar cuidado com as medicações que eu estou prescrevendo. O paciente muito velhinho tem a função renal comprometida, vocês vão dar um inflamatório para ele? Não vai dar, gente. É antibiótico, é projeto de costume. E fala para o paciente, ó, não posso te medicar mais, pode ser que você sinta até um pouquinho de dor, porque eu estou protegendo o seu organismo como um todo. Ou glicose. Já teve paciente minha que eu fiz cirurgia simples que eu faço assim, colocação de implante, não foi tão simples. Era uma colocação de, eu fiz um protocolo numa mandibulatrésica. Meu Deus. Bem simples. Bem simples. E aí ela. E aí resultado, só que a cirurgia operatória era simples. Só que ela tinha diabetes. Aí ela não sarava. Aí o implante dela não colou, desenvolveu ali a gente chama de fibrointegração. Aquilo comeu mandibular dilatrésica, ela teve o quê? Fratura de mandíbula. Tive que operar de fratura de mandíbula, colocar a placa. Era uma cirurgia relativamente simples. Mas aí, diabetes dela lá em cima. Não cicatrizava, nada cicatrizava. Quanto mais mexia, mais fedia. Sabe aquele negócio? Bosta, quanto mais mexe, mais fede? Era bem isso. E aí eu não desconfiei que ela poderia ter um diabetes. Porque se eu tivesse pedido os exames antes, pacientes mais velhos é sempre bom pedir, porque geralmente o mais velho que tem essas coisas alteradas, eu teria feito um diagnóstico mais preciso. E às vezes eu tenho que pedir exame de sangue, ou às vezes eu tenho que pedir até registro cirúrgico. Quando e como pedir? Bom, paciente mais velho, debilitado, asa 3, asa 4, paciente doente, a gente chama paciente multifarmácia, né? Então toma muito remédio. Então, dependendo do que eu fazer, você tem que caminhar para o cardiologista. Prezado colega cardiologista, encaminha o paciente fulano de tal para controle da pressão arterial, em minha clínica, na consulta pré-operatória, marcou 186 por 122, cara, né? E frequência cardíaca, solicito controle da pressão arterial e avaliação de risco cirúrgico. Ou então, só avaliação de risco cirúrgico. Quando vocês começarem a comunicar com o cardiologista e já mandar a pressão arterial e a frequência cardíaca aqui, ele vai começar a respeitar. Opa, esse cara aqui já sabe. Ele já mediu a pressão arterial. Não é tão barriga verde, justamente. Então, quando pedir pacientes imunodeprimidos, afetar de cirurgia, transplantar, você liga um paciente que pode ter um PPzinho, divide a responsabilidade com ele. Agora, só não aceita se ele mandar aquela resposta tradicional. Fazer a cirurgia sem anestésicos com vasoconstrictor. Isso é furado. Esquece isso. Tem que ter vasoconstrictor. Isso é outra aula. Vamos seguir. Medicações pré-operatórias. Pessoal, todo paciente nosso cirúrgico, seja para fazer siso ou seja para fazer implante, ele tem que chegar na clínica antes de ser cortado, já no sangue como um inflamatório. Então, uma hora, o papai fala para você, a hora que você estiver saindo da sua casa para vir para a clínica, você vai tomar um ibuprofeno 600 ou um nimesulida 100.
sempre. Isso é obrigado. Mais o Decadron 4 mg, 2 comprimidos. Sempre. Por quê? Anti-inflamatório. Antes de inflamar, ele já está tomando. Anti-edematoso, no caso do Decadron. Antes de inchar, ele já está tomando. Então, o que acontece? Vai fazer uma cirurgia longa, você anestesiou. Se ele tomou o remédio antes, a hora que a anestesia acabou, quem está segurando a anestesia dele? O medicamento. Então, não joga essa responsabilidade toda para a sedação. Se é um caso que vai mexer muito tempo, você vai fazer de um lado depois do outro, em cima depois embaixo. A anestesia acabou. O paciente está sedado, em vez de ficar incomodado, ele já está com um efeito inflamatório. Ou, e é melhor, um analgésico. Então vocês vão lá, por exemplo, um ibuprofeno de 600 mg, 2 decadrons de 4 mg e dá um comprimido. Gente, matou o caso. O paciente, quando você vai dar anestesia, a picadinha vai doer menos. Quando você for mexer, vai doer menos, vai inchar menos. O pós-operatório vai ser melhor, porque ele não vai ter dor. Então isso aqui, ó, é obrigado. Mais análise das medicações que já tomam. Porque você não pode falar assim, eu tomo medicação para controlar a pressão arterial. Você não vai falar assim, então no dia da cirurgia você não toma. É o dia que você mais precisa. Tem que tomar, é naquele dia. Porque você não quer que ele chegue lá já hipertenso. Ok? Então você juntando tudo isso aqui fica muito pior. E aí, pessoal, tem algumas recomendações pré-operatórias. Essas aí são as recomendações da minha clínica. Tem algumas que a gente tem que saber. Ó, em caso de portador de doença cardiovascular no coração, doenças autoimunes, diabetes, hemofilia, lá, tem que avisar. Se tiver conhecimento de qualquer tipo de alergia, avisa antes também. A gente tem que saber isso aí. Tem que fotografar, não tem problema. Ó, nas cirurgias com sedação consciente, o paciente tem que estar em jejum de pelo menos 8 horas. Vou falar disso daqui a pouco. Colocar uma roupa mais leve e confortável. Não tem coisa pior do que o paciente está operando, parecendo uma pamonha, só amarrado, está incomodado com a calça, com os negócios. E mulher não utilizar cosméticos, para facilitar a limpeza da pele, e não utilizar esmalte. Ou se usar esmalte dado. Por quê? Porque interfere no oxímetro. Tem que você chega com esmalte preto, ou vermelho escuro, ou vinho, você coloca o oxímetro, você não consegue ler o coração. Então vamos lá. Jejum, qual a finalidade? Tem duas finalidades. A absorção melhor da medicação, porque se ele for tomar uma medicação via oral, aquele remédio junto com o alimento, às vezes vai ser absorvido na hora que o cara chega em casa. Então o estômago tem que estar vazio, para afastar a absorção. E a segunda? O vômito. O problema é vomitar? Não. É limpar o vomitar? Não. O que é? É broncoaspirado. Então, o paciente que vai ser sedado não pode estar alimentado por dois motivos. Quando a medicação via oral vai demorar a fazer efeito, ou vai fazer só em casa, e ele pode vomitar e broncoaspirar. Aí, vomitado é tudo ruim. Não nem entrar em detalhe. É tudo ruim questão de vomitar. Então, tem que falar para ele: eu preciso de um jejum de pelo menos 8 horas. Então, se a cirurgia for pela manhã, ótimo. Eu pergunto para o cara: que hora geralmente você deita? Aí ele pode falar até meia-noite, está tranquilo. Fala: tá bom, que hora você geralmente alimenta? Se ele falar até meia-noite, está tudo tranquilo. Fala: olha, então beleza. Pode dormir e alimentar até meia-noite, não tem problema. A hora que você deitar para dormir, aí você vai entrar em jejum. Aí eu pergunto: você tem hábito de beber um golinho de água de madrugada? Tem. Não tem problema, pode tomar. Que a absorção da água é rápida. A hora que você acordar é jejum total, inclusive de água. Porque as minhas cirurgias geralmente começam às 8, 8h30, 9, eu já dei umas 8 horas. Jejum total, inclusive de água. Você vai romper o seu jejum com meio copinho de água para tomar as medicações que eu prescrevi na hora que você estiver saindo da clínica para mim. É isso. Meio copinho de água. Aí, como na minha clínica
eu vou operar às 8. Então ele chega na clínica às 7, em jejum. Aí a gente faz uma medicação pré-anestésica, pré-sedativa, geralmente via oral, para ele já ficar relaxado, para depois eu complementar. Por isso tem tanto jejum, porque ele chega uma hora antes. Então, até o remédio que ele tomou na casa dele com meio copinho, já foi embora a hora que eu vou operar. Bom, e se a cirurgia for à tarde ou à noite? A gente sai de um problema e entra no outro. Qual é o problema? Vômito e absorção. Mas aí a gente entra no outro, que chama hipoglicemia. O paciente não pode ficar muito tempo também sem comer. Então o que a gente faz? O paciente vai ser operado 4 horas da tarde, certo? 4 horas da tarde. Então eu falo para ele assim, ó, até 6 horas antes, então 4 horas da tarde mais 16, menos 6 não é 10 horas. Até 10 horas da manhã eu quero que você faça um desjejum leve. Você vai tomar uma caixinha de água de coco, ou suco claro, que é maçã, abacaxi e maracujá. São 5 maçã, abacaxi e maracujá. Isso e mais comer um saquinho de bolachinha, daquelas 4 bolachinhas, água e sal. Aquela prejudicial. É isso. Não, isso não é o café da manhã. E você tomou o café da manhã às 6 horas da manhã, aí como vai ficar muito longe até 4 horas da tarde, ele faz um desjejum, uma quebra com 6 horas antes, com coisas que é de fácil digestão. Bolar, água e sal, suco claro ou água de coco. Isso é para quem vai ser operado à tarde ou à noite. O cara vai ser operado à noite, ele almoça normalmente meio-dia, ele vai ser operado só 8 horas da noite. Mas aí é muito tempo para ele ficar. Então lá para as 2, 3 horas da tarde, ele vai fazer um desjejum leve com a água de coco ou o suco. E mais a bolachinha. Ó, aí eu falo isso aí com muita propriedade. Eu falo. Eu explico, você pode vomitar, você pode não respirar, isso é uma emergência médica grave. Tem que ir para o hospital, UTI, eu já passo medo comigo. Entendeu? O que vai acontecer aqui no curso, gente? Vai chegar um determinada hora, que geralmente começa a operar na quinta-feira à noite, viu? Pessoal de implante. Geralmente é assim, não sei se está assim. Bom, e o vestuário no meio da cirurgia? Ó, uso de short curto, vou explicar sobre isso, e a roupa tem que ser leve e folgada. Na multimodal, uma das vias não é a intramuscular. E na intramuscular a gente não faz na perna. Se não avisar antes, o que vira? Vira aquela suruba que virou aquela túnica aquele dia. Meu Deus do céu, como coisa bonita, tudo de calcinha e capote. Foi um horror aquilo. E só tinha velhas, tinha suas novinhas, não é? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque assim, ó, é muito indelicado. Você está numa clínica odontológica e fala para a pessoa assim, ó, preciso que você se dispa para poder entender, é complicadíssimo. Então, já sugere, vem com um short mais curto, traga ele. Na hora da cirurgia você vai colocar um shortinho mais curto, porque pode ser que eu preciso fazer um acesso no músculo da sua perna e fica mais fácil, para você não precisar ter que ficar baixando a calça, tirando o vestido, nada disso. Já vem com short. Já orienta isso, porque nem todo paciente a gente vai querer pegar pena. Precisa. Tem medicação, tem paciente que a gente vai fazer uma medicação via oral intramuscular. Então, se possível, né, façam isso. Mas eu falo que esse da perna é só se a gente não conseguir pegar. Não, sabe o que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês, que quem estava aqui na clínica no dia que nós fizemos o concurso, um dos objetivos era mostrar a intramuscular, aconteceu. Era uma cirurgia longa, eu acho que durou umas 4 horas mais ou menos. E como estava a sedação era intramuscular, teve que fazer vários repiques. E lembra que eu falei? Que o deltoide no máximo 2 ml, o glúteo 3 e o vaso lateral 4? Então ficou assim, ó, paciente com dor, fentanil, pá, vamos sedar. Paciente, vamos dar aqui midazolam injetável, pá, vai dar um pouquinho, vamos complementar, dextrometamidina com tratamento, pá, mata a perna. Aí ficava aquele negócio, pá. Tem uma paciente lá, cuidado, ela tomou uma grande injeção. Perna para todo quanto é lado, não foi? Lembra disso? Eu não sei o que vocês acharam, mas eu achei super desconfortável. Eu fiquei super incomodado com aquilo.
é a técnica que existe, precisava mostrar, e infelizmente nós não tínhamos tido essa conversa antes. A paciente veio totalmente vestida, chegou aqui com calça jeans, aí teve que tirar a calça, ficar de calcinha e colocar um capote cirúrgico. Para a gente que trabalha no hospital, gente, é a coisa mais comum do mundo. Meu bom, por exemplo, não é pelado, não, fazendo um pelado. Exatamente, aqui não está. Justamente. Foram, não me engano, 2 ou 3 pacientes que foram assim. Então, quer dizer, foi super desconfortável. Se a gente tivesse avisado para vir de short curto, o paciente fazer o short dela, pode se trocar lá, põe um short, beleza? Vamos fazer aqui só intramuscular. Está tudo certo. Gente, uma coisa que eu sempre falo: quando você fala antes, você explica. Quando você fala depois, você justifica. E justificar é um bosta. Parece que você fez alguma coisa errada. E quando você explica, parece que está certo. É o jeito de fazer. Então, tomar esses cuidados, tá? Outra coisa, não usar dor. O paciente tem que tirar tudo. Não seja relógio, colar. Por que ele tem que tirar? Gente, ele está sendo sedado, ele não vai lembrar. Depois ele pode falar: eu tenho certeza que o meu relógio ficou lá. Eu tenho certeza que foi o meu relógio. Cadê o meu relógio? Cadê o meu brinco? Cadê não sei o quê? Eu falo para você: você vai estar indo com uma cirurgia, né, com uma festa, tira tudo. Porque se não chegar lá, vai ter que tirar tudo. Eu não aguento ver qual é o operante que quer fazer aqueles brincão pendurados e toca no brinco, toca na cirurgia. Entendeu? Não dá. A outra coisa, não sei se na clínica vocês têm bisturi elétrico, mas diante de uma hemorragia, uma coisa que você vai fazer é uma cauterização de um vaso com bisturi elétrico. E se o paciente tiver piercing, qualquer metal, você vai gerar uma queimadura nele. Então tem que pedir para tirar. Tudo que for metal, tem que pedir para tirar. Já começam a aprender isso, principalmente o pessoal da boca. Quando vai para o hospital, lá automaticamente pede para tirar. Mas isso, para a gente que trabalha com cirurgias maiores, que precisa cauterizar algum vasinho, o eletrocautério não pode ser nada de metal. Além do problema de estragar. Tá? Outra coisa importante: tenha sempre alguém disponível para acompanhar na volta para casa. O paciente vai ser sedado, tem um efeito residual. Ele não consegue ir embora sozinho. Ele entra no Uber e não sabe como está indo. Salva. É um negócio que tem que comprar para não usar, mas na hora que você usa, ele fala: salva. Eu tirei. Sério? Manda esse negócio aí. Acho que precisamos ler, bisturi elétrico. Não, mas a marca que você já usou, que deve ser bom. Mas sem garantia. É aquele sem garantia. Ele não é sério, é rápido. E cirurgia e a ponta é esteriliza pelo incandescente, né? Mas assim, salto não é rápido. Bom, vamos seguir, pessoal. Poder analisar. Vamos lá, depoimento de uma outra paciente. Vamos ver o que ela fala? Vamos lá que está acabando, hein, gente? Hoje é segunda-feira, dia 20 de janeiro. Agora são 13h20. Eu quero a sua paciente, Caroline, de 15 anos de idade. Eu criei ela na quinta-feira. Eu sou do Deus, tudo para mim, tudo. E para mais ela esse ano. E ela foi muito bom, muito bem.
e eu dei muita sorte, porque os dois falam muito bem, né? Os dois falaram muito bem mesmo. Então, que legal, né? Que legal. Bom, para a gente finalizar, eu queria agradecer por me receber aqui, me colocar as pessoas para A gente agradece pela aula, porque foi muito bom. Que bom, obrigado. Despertou interesse. Despertou interesse, né? Esse QR Code aí é do curso que a gente indica para a sedação, quem tiver interesse, só bater ali, depois dar uma olhadinha lá. Eu acho interessante vocês terem isso aí no celular de vocês, não precisa comprar, mas ali, a partir daí, vocês vão começar a despertar. Existe uma parte no Instagram da escola que fala que é sedação multimodal, acho que vale a pena seguir também. Toda terça-feira à noite tem aula de graça para vocês, toda terça-feira, começa 8 horas, falando sobre sedação. Para quem quer começar a conhecer alguma coisinha, vale a pena assistir também as aulas na terça-feira. O pessoal que participa aí, que são nossos alunos lá, aí tem aula toda quinta-feira, tem educação continuada, é realmente muito bacana. Esse curso ele é um curso online, onde quando você compra ele, você já recebe os primeiros 22 horas gravadas, depois você vai passar por uma imersão ao vivo, onde você vai assistir todo o curso novo, tirar dos professores, você vai ter acesso a mais de 160 horas falando sobre sedação, que já estão gravadas, tem acesso a 12 imersões que já fomos para trás, tudo gravado, acesso à plataforma por 1 ano, então realmente vale a pena, é o que eu falo lá, né? É a forma de buscar o dinheiro mais rápido na odontologia, é esse curso, de verdade. Porque, se eu não me engano, ele custa, acho que é 6.997 e com acesso a tudo isso aí, dividido em 12 vezes. O curso você pega 22 horas gravadas, o curso de imersão, mais 10 horas ao vivo, mais de 160 horas que já estão lá. Então, é o que a gente fala aqui, ó. Tem que estudar bastante. Mas se você fizer a imersão, se fazendo a imersão e assistindo o primeiro curso, o gravado, você já consegue começar a sedar. Aí é lógico que você vai querer depois entrar no detalhe de cada coisa, né? Tem aula lá que é só sobre adrenalina, aula só de dextromethormina, aula só de cetamina, aula só de midazolam. Aí tem várias aulas, são muitas horas. Quem faz o credenciamento é quem dá a aula é o Luciano, Augusto Jesus, né? E aí é a escola Ciclo, que é uma escola digital de odontologia. Mas ela é inteiramente online? Ele é inteiramente online. Tem mais de 90% dos alunos só fazendo online, ele se sente apto para fazer, que é o meu caso. Eu comecei, na verdade, como eu sou uma das pessoas que dá o curso, que está dentro, eu já venho trabalhando nisso antes, né? Mas a maioria dos nossos alunos, apenas fazendo a imersão com assistindo o curso gravado, você já começa a sedar. Aí o que a gente orienta lá? Começa devagar, começa com a sedação oral, intranasal, e num período muito curto, geralmente de 2 a 3 meses, você já está indo na intramuscular, e mais 2 meses já está na intramuscular. E para quem ainda não se sentir seguro, só com online, a gente tem a parte presencial. A gente tem um curso presencial, que ele é de 4 dias, 3 dias de teoria, mais 1 dia de prática. Um dos lugares que a gente dá a prática é aqui no curso de vocês, entendeu? A gente, essa semana, a gente está lá em São Luís do Maranhão, com esse mesmo curso nosso, está tendo aula prática lá, né? Mas vocês que estão daqui não justifica, poderia fazer por aqui mesmo, mas é importante passar pelo processo antes, né? Que é esse curso aí gravado, mas o online. Então, assim, vale a pena. Aplica no QR Code, guarda isso aí, comece a acompanhar. Eu sei que vocês estão tendo gastos aqui já com outros cursos, mas é o que a gente fala. Vários alunos nossos estavam em outro curso e falaram assim: nossa, eu pago meu outro curso com a administração. Gente, vocês conhecem, o médico é 2.500, vocês cobraram 1.500. Vocês vão gastar, presta atenção, hein? Se for via oral, nem R$10. Se for intramuscular, nem R$100. Se for intravascular, nem R$200. Esse é o custo. Custo. Entenderam? Então, assim, mas é lógico que tem um valor. Custo do produto é diferente de valor, que é o conhecimento, que é tudo que envolve. O que vocês estão fazendo aqui, ó? Vocês estão querendo ou não pagando para conhecer o que é. Não entendeu, não fez o curso, mas entendeu o que é, entendeu para que serve. Beleza? Alguém tem alguma dúvida ou quer perguntar qualquer coisa, seja relacionada à cirurgia, implantodontia ou sedação? Se eu puder ajudar. Mas
Mas é viável fazer sedação até no mundo da alfa? Se vamos supor que a pessoa tem pânico. Opa. Eu tenho pânico, aí eu tenho vontade de fazer, mas eu tenho pânico, daquela cama. Sim. É viável. É viável e eu faço. Por que eu faço? Eu faço que o paciente chega, primeira coisa, na minha cabeça, não existe ROF sem anestesia. Muita gente não anestesia porque não sabe anestesiar a face, não sabe fazer anestesia geral. Aí fala, eu não vou anestesiar porque não precisa. Ah, tudo bem, leva 27 agulhadas na testa para você ver. Então o que eu faço? Eu cedo, anestesio e faço a ROF para fazer um botox. Eu cedo, anestesio, ou você já não quer ser sedado porque eu já estou acostumado com anestesia. Eu anestesio e faço a ROF. Você não sente nada. Isso é rotina que clínica. Qual a ROF que eu faço hoje? Botox, preenchimento e fios. De produto é isso. Fora isso, eu faço a parte de serviços faciais. Faço lift, eu faço nariz, eu faço a parte de bichectomia, lift de papada, tudo isso a gente faz, mas uma coisa cirúrgica já. Aí, automaticamente já entra para as coisas. Entendeu? Gente, olha, se vocês começarem a sedar, vocês vão falar assim, caramba, realmente não existe procedimentos cirúrgicos sem sedação. É só começar. É só começar. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Nós temos mais 5 minutos aí para vocês aí, ó. Tudo beleza? Sandro, quer falar alguma coisa para os meninos aí? O Sandro também é da escola. Eu queria saber se alguém queria dar algum depoimento, que achou, pra gente gravar, pra... Alguém quer comentar alguma coisa? Vocês sabem. Vocês ficam à vontade aí. Bom, eu vou encerrando aqui, então. Já pegaram, pessoal? Esse aqui é o meu celular, pessoal, ó. Esse celular ainda tem 30 anos, mesmo mundo. Graças a Deus. Então, se precisarem de qualquer coisa, se eu puder ajudar de alguma forma, eu estou à disposição de vocês. Espero que precisar. Podemos fazer uma foto? Ninguém vai pra falar. Vou fazer uma coisa aqui, vou fazer. Você vai fazer um vídeo meu. Você vai falar que eu estou aqui com a melhor turma de Brasília, que sabe do Brasil, de implantodontia e cirurgia bucomaxilofacial. Você vai me pegar aqui e depois pega os meninos aqui. Beleza? Pessoal, Pessoal, ó, não apareci na rede social muito mais cedo, porque eu estou aqui dando aula numa escola que chama EFIM, Ensino Odontológico, e eu estou com a melhor turma de Brasília, acho que até do Brasil, hein? A galera da implantodontia e a galera da cirurgia bucomaxilofacial. Eu vim trocar uma ideia com eles sobre sedação multimodal. Então, mais tarde eu vou mostrar um vídeo para vocês. Obrigado! Ó, esse aqui o Dado me ensinou, hein? Não? O Dado, depois a gente tem que dar os teus pés, ele volta. Não, tem que filmar outra versão. Eu estou seguindo o mestre. Mas os outros. Ei, pessoal, e aí? O que vocês acharam dessa ação? Tranquilo, né, gente? Primeiro contato que vocês tiveram. Eu queria primeiro depoimento sincero, transparente. Qual a turma vocês têm medo desse processo? Vou falar aí. Eu gostei. Você fala, eu sei. Aí, meu irmão, vai daí. A gente não te conheço. Alô, mãe. Galera, então a gente se encontra na sequência aí. Ou aqui, aí eu vi. Ou como isso, até qualquer dia em algum lugar, né? Você vai ter. Eu dei aula, inclusive foi meu aluno, tive o prazer de ter ele como aluno. E eu fiquei nessa vida aí, assim, ó, muito intenso, 15 anos. E aí chegou uma hora, eu pensei, tanta coisa, então você fala assim, caramba, se eu não vou fazer bem feito, isso não serve pra mim, sabe? Sabe, aí precisa selecionar o tempo. Tempo é história, uma coisa muito importante, você tem que falar assim, pô, eu quero meu tempo disso. E eu, quando dava aula, eu coordenava os cursos, eu não quero que vocês não precisando, alguém que vá
aí pesquisa, o pessoal